Você quer ser aprovado num concurso, e eu tenho uma notícia boa para te dar. Ser aprovado num concurso é um jogo interior, é um jogo contra você mesmo. Por incrível que pareça, a gente tem uma noção de que é a concorrência que é o problema, são as pessoas que estão estudando há mais tempo, é aquela pessoa que tem mais tempo, estuda 10 horas por dia, né? Relativamente, a gente sabe que na prática isso é muito difícil. Então, a gente tem a tendência de achar que os fatores externos podem definir a nossa aprovação. Mas eu estou aqui hoje para te falar que a sua aprovação depende de você. E um fator que quase ninguém fala para concurso público, e que na minha opinião é o fator mais determinante, chama-se mentalidade. O que é a mentalidade? É a maneira que você pensa e aí os resultados que você vai colher em função disso. Porque muita gente acha que passar no concurso é capacidade técnica, é quanto de informação ele tem, ou quanto de QI, de quanto de quantidade de inteligência ele tem, e eu posso garantir para você que não. Já contei várias histórias minhas de como eu era um péssimo aluno e como eu dei a volta, né? E eu fui ver que o que fez a diferença para mim não foi a capacidade técnica, porque eu não tinha. Eu já brinquei, mas, por exemplo, as matérias da época de escola, muita coisa falta a base. Realmente, eu não tive essas matérias, eu não gostava de estudar. Só que, com uma mentalidade certa, você consegue suprir isso. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. O Marco é um servente de pedreiro que fez 92 pontos no TJ Capital. E ele conta na história dele que ele também era um péssimo aluno. Ele falou que ele era um aluno nota 5 e tentou uma faculdade, não deu certo, trancou, tentou outra, não deu certo, tentou de novo. O que fez a diferença não foi a capacidade dele. Ele é servente de pedreiro, que não tinha formação, não tinha nível superior, apenas nível médio, e era um aluno ruim na escola. Agora, o que foi uma característica muito fácil de notar no discurso dele? Que ele não é vítima. Ele não tem a característica do vitimismo, que muita gente tem. Infelizmente, eu tenho que falar. A gente fica sempre colocando a culpa em algum fator que não depende da gente. Então, o concurso que vai atrasar, é o fulano que estuda mais horas, é que você tem dificuldade, as outras pessoas não têm dificuldade, só você tem dificuldade. Porque o seu horário é mais complicado. Eu até fiz um webinário, né, uma live com os meus alunos, que eu falava das mentirinhas que a gente conta pra gente mesmo. A gente conta essas mentirinhas para amenizar a dor de assumir a responsabilidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo na dieta. Tem algumas pessoas que falam que tem metabolismo lento. Meu metabolismo é lento. Sinceramente, tô sendo sincero, eu nunca vi um exame que aparece lá assim, resultado do exame, metabolismo lento. Tô sendo sincero, eu não tô criticando ninguém que fala isso. Mas a pessoa fala isso para ela mesma, por quê? Para tentar amenizar aquela dor que a responsabilidade é dela, de se alimentar melhor, de fazer atividade física. Falar que tem metabolismo lento é transferir a responsabilidade para outro fator, que não depende dela, é meu metabolismo. Esses dias eu vi, acho que foi a Ivete Sangalo brincando, ela falou que tem problema de circulação, mas aí o cara falou, o que é o seu problema? Ela falou, eu fico circulando muito em volta da geladeira. Aí faz sentido, é um problema de circulação grave, você fica em volta da geladeira ali e vai comendo, mas na maioria das vezes é uma desculpa que a gente conta, para amenizar a responsabilidade. Então, você joga para um fator externo, alguma coisa que você não está cumprindo. Isso tem muito peso na questão do concurso público. Tanto é assim, eu li vários livros sobre isso. Eu li um livro que falava do jogo interior do tênis. Embora ele falasse de tênis, ele falava que é sempre essa briga interna nossa. Quer ver um exemplo que isso fica bem claro? Se você programar o seu cérebro da maneira errada, porque assim, isso é uma coisa que eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simplificada. Nós temos dois tipos de mente. Não é cérebro, não, é mente. A nossa mente tem uma parte racional, que representa 5% da nossa capacidade, e uma parte inconsciente, que representa 95%. E o que isso quer dizer? Que a sua capacidade não está nessa parte que a gente fica pensando. Agora você está aí me escutando e está analisando tudo com essa parte racional. Mas eu posso dizer para você que a sua capacidade está na parte inconsciente. As coisas mais extraordinárias que você vai fazer vão ser o seu inconsciente. Só que tem um problema. Quando a gente fica nervoso, ansioso, com 1000 problemas da vida, essa parte aqui ela entra em colapso. Então, por exemplo, se você vai fazer uma questão de matemática, já vou usar esse exemplo aqui porque eu vejo muita gente falando que tem dificuldade em matemática. Quem fala que tem dificuldade em matemática, a hora que ele pega uma questão de matemática, ele quase que ele não lê a questão, porque essa parte racional, que representa 5% da capacidade dele, ela tá assim, putz, isso aqui é difícil, e não vou conseguir fazer, olha lá.
é daquelas que eu não sei fazer. Você nem leu a questão e essa parte está te sabotando. Você está sabotando você mesmo. Então, isso é muito importante vocês entenderem para que vocês possam programar o cérebro da forma correta. E são pequenos ajustes na maneira de falar e na maneira de pensar. Eu sempre dou exemplo com matemática porque é comum de vocês que estudam para o Tribunal de Justiça reclamarem de matemática. Mas se você falar, eu tenho dificuldade em matemática, eu não consigo aprender isso aqui. Essa parte, que são 5% da sua capacidade, está programando o seu cérebro que não tem como. Ele já fala, não tem como, beleza, não tem como. Então, automaticamente você está tirando todas as suas chances de aprender aquela matéria, porque você está programando o seu cérebro para perder. Então, você não vai falar mais que você tem dificuldade em matemática. É importante você entender que realmente o nosso resultado depende da maneira que a gente pensa. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade em matemática, concurso é só para gênio, ou seja, se você não se acha gênio, já era. Então isso é uma programação que você colocou. Ninguém falou isso. E por isso que eu bato tanto em conteúdo contando a minha história. O meu objetivo com isso é mostrar para você que não tem essa história de que você não tem capacidade, de que só gênio que passa. Eu contei a história aí que eu não sabia o que era cento. Primeira provinha que eu fui fazer para arrumar um trabalho, eu não sabia o que era cento. Um cento de parafuso. Esse cara que passou em primeiro lugar. E ele é diferente de você? Não, ele não é diferente. Ele tem as mesmas dificuldades, talvez até mais. Então, por isso é importante você começar a pensar as coisas que você fala. Não diga mais que você tem dificuldade, que é só para gênio, que é só para arrecadar dinheiro. Isso é um comentário também que muita gente fala, concurso é só para arrecadar dinheiro. Alguns concursos têm fraude? Tem. Mas e a quantidade de concursos que convoca? Eu fui servidor, eu conheço um monte de servidor, gente que vive, que viaja com dinheiro que ganha no serviço público. Então é real, existe. Tem um monte de gente que é servidor. Aí você vai falar que é só para arrecadar dinheiro? Para quê? Você está programando seu cérebro para, nem vou começar. Isso aí é difícil demais, isso aí é só para enganação. Então, isso é muito importante, essa questão da mentalidade. Um outro ponto da mentalidade que eu quero abordar é a questão da resiliência. A resiliência é uma característica, se não me engano, da física, que é a capacidade dos metais que eles têm de entrarem numa tensão muito alta e depois voltarem ao seu estado normal. E no concurso público vocês vão passar por isso. Enquanto estão estudando, quando vocês tiverem uma reprovação, e tá aí o exemplo do Guilherme, por exemplo, que perdeu 11 concursos, né? O Guilherme que trabalha comigo, foi reprovado em 11 concursos para passar no 12º. Isso é o exemplo de resiliência. Ele podia ter jogado a toalha lá atrás. E muitos teriam jogado a toalha lá atrás. Confesso que talvez eu tivesse jogado, porque 12 concursos é muita coisa. 11 concursos, né? No caso dele, aí ele foi para o 12º e foi aprovado. Então, essa capacidade de se manter, vamos dizer assim, equilibrado depois de uma frustração, durante os estudos. Eu lembro que tinha dia que eu estudava, eu errava 3, 4 questões, eu ficava mal a semana inteira. Eu ficava fulo da vida, brigava com a mulher, brigava com a minha mãe, eu ficava insuportável. Por quê? Porque é sofrido. Você começa a errar a questão, você fala, cara, o que está acontecendo? O que eu vou fazer? Eu não consigo acertar isso aqui. E você quer muito passar e está com aquela dificuldade. Então, resiliência é uma característica muito importante. Por isso que eu bato tanto com meus alunos nesse assunto de mentalidade, porque eu sei a diferença que isso faz. Confia em mim, eu sei a diferença. Eu vejo um aluno muito bom com a mentalidade ruim e vejo um aluno fraco com a mentalidade certa. Esse aluno fraco com a mentalidade certa, falando que vai passar, que confia, que vai fazer a parte dele, esse cara passa. E o outro que tem muito mais capacidade técnica não passa. Então, esse assunto é muito importante.